Oi, turminha, tudo bom? Gostaria que vocês abrissem aí na página 10, a página 14 de ciências. Claro que vocês vão abrir primeiro na página 10, para que a gente comece o nosso conteúdo. Hoje falando de coisas saborosas, que é o quê? A alimentação saudável para o nosso dia a dia. Então, vejam só, ele pergunta aqui, comer e beber, para quê? Claro, a gente come e bebe água para quê? Para o nosso organismo, para que a gente receba as energias e os nutrientes necessários para nossa para o nosso organismo, para que a gente fique o quê? Com disposição, para que a gente possa correr, brincar, pular, estudar, então para que a gente fique disposto. Então vejam só, são muitos esses alimentos saborosos que são saudáveis. As frutas, os sucos, água de coco, legumes, verduras. Quanto mais saudável, melhor o alimento. Quanto mais industrializado, ele é menos apropriado para o consumo. Por quê? Por causa dos aditivos químicos que tem nesse alimento, que vão ser prejudiciais para a nossa saúde. Então, vejam só, água e alimentos, fontes de nutrientes. Claro, uma casa ela pode ser feita de quê? De madeira, de tijolo, de cimento, de vidro, de plástico. E o nosso corpo, ele é feito de quê? Então, vejam só, a maioria, né, claro, ou boa parte do nosso corpo, ele é feito de água. Para vocês que são crianças, crianças da sua idade, a água, a parte da água, compõe mais da metade do peso de vocês. Então, vejam só, aí ele mostra um gráfico onde tem aí mostrando a quantidade de água no corpo do ser humano. Percebam que a quantidade de água é muito maior que o peso do corpo. Então, vejam só, os nutrientes que estão aí presentes na composição do corpo humano são formados por proteínas, lipídios, carboidratos e sais minerais. Além desses componentes, ainda existe o material genético, que são as vitaminas e outras substâncias presentes em menor quantidade. Ao compararmos a quantidade de água do nosso corpo com a de outros seres vivos, podemos perceber que ela pode variar bastante. Uma melancia, ela possui cerca de 90% de água em sua composição, enquanto uma vaca tem aproximadamente 50% de água. Então, percebam aí a quantidade de água aí dos seres vivos e em parte das plantas. Vejam que uma minhoca tem 87%. Já a batata tem 80%. A cebola, 89%. E o rato, 67% de água no organismo dessas pessoas. Então, percebam, não é? Por isso que a gente tem que beber bastante água para ficar bem hidratado. Por quê? Porque a gente perde essa água quando a gente soa, quando a gente faz xixi, quando a gente chora. Então, a água, ela vai o quê? Saindo. E aí, a gente precisa repor essa água. Além de fazer parte da estrutura dos seres vivos, a água é necessária para auxiliar no funcionamento das atividades corporais. Qualquer coisa que acontece em nosso corpo, os movimentos, o crescimento do cabelo, das unhas, a cicatrização de um machucado, é resultado de várias reações que acontecem a todo momento. Todas elas acontecem na presença da água e, por esse motivo, precisamos manter a quantidade de água adequada do nosso corpo. Ao longo do dia, o corpo perde muito líquido. Veja que ele está falando aí, ó, o suor, a urina, as fezes, a lágrima, a saliva. Então, mas ele nos avisa quando precisamos beber água. Daí a sensação de sede. A diminuição da quantidade de água e de sais minerais no corpo é chamada de desidratação. São sinais em que a pessoa está desidratada, olhos fundos, muita sede, pouca saliva, pouca seca, e choro sem lágrimas. Quando alguém apresenta esses sinais, deve ser levado imediatamente para um atendimento médico para receber soro.
Então, vejam só como a água é importante. E a água também é importante porque tem um órgão da gente chamado os rins. E ele funciona como se fosse um filtrozinho. O que é que ele faz? Ele filtra o nosso sangue, ou seja, ele tira as impurezas, né, as toxinas do nosso sangue e deixa ele saudável. O que é que acontece quando você bebe água? Você está deixando de fazer com que ele funcione. Então, ele necessita de água para ele funcionar bem. Certo, gente? Estou aguardando vocês lá no Discord.